Esse mês, nossa série de mensagens está com o tema da mesma conferência, a presença. Nós não vamos estar lendo um livro como nós de costumes fazemos, né? Assim como nós fizemos no mês passado e falamos sobre todo o livro de Ruth, né? Transformando o choro em riso, mas dessa vez nós estaremos falando sobre uma série de mensagens temática, tá certo? Falando sobre o nome, a presença, construindo um raciocínio, idealizando no seu coração sobre esse tema, a presença do Senhor, que tanto do Antigo como no Novo Testamento, e hoje para os nossos dias, nós somos necessitados da presença gloriosa do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, por favor, abra aí sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos. Moisés, diz assim, versículo 1: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu, ele se aproximava para ver. Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvir o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal do que enviei. Depois de você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então, o que lhe direi? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim como você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, ser conosco em nome de Jesus, amém. Queridos, por favor, me presenteie esses minutos que temos aqui com a sua atenção. Irmãos, Moisés, filho de pessoas que eram da tribo do Senhor em Israel, nasceu no Egito. Quando logo depois que a família, né, de Jacó, juntamente com José, desce para o Egito, Moisés nasce no Egito. E naquele tempo, naquele momento, meus irmãos, Deus viu o momento em que seu povo estava sendo oprimido no Egito. Moisés é aquele qual foi lançado no Nilo, o qual a gente viu, né, no cesto de betume. Ele olhando, foi ali guiado pelo Senhor, e a filha de Faraó viu aquela criança no rio Nilo chorando.
A filha de Faraó toma aquela criança e cria no palácio. Moisés, a Bíblia vem dizer que ele foi ensinado em toda a doutrina e ciência pelos egípcios. Moisés era um homem inteligente, irmãos. Moisés foi levado para a maior faculdade da sua época. Só que belo dia, a Bíblia vem dizer que Moisés desce do palácio e vai ver que o seu povo estava passando, que o seu povo estava sendo oprimido pelos egípcios. E ele vê aquela cena, Moisés mata um soldado egípcio. Logo depois, Moisés sabe, no outro dia, tem um cenário onde Moisés, ele é confrontado e diz assim, vai me bater também, assim como vai me matar também, assim como você matou ontem. Moisés fica com medo e foge do Egito. E ao fugir do Egito, ele vai para a terra de Midian, o qual ele tem todo um contexto. Lá Moisés casa com a filha de Jetro. E Moisés, belo dia, a Bíblia vem dizer que ele passa 40 anos naquele momento, naquele cenário, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E belo dia, Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro, ele é chamado a atenção através da presença de Deus, o qual a sarça estava pegando fogo, mas não consumia. Moisés, ele é atraído pela presença da beleza do Senhor. Irmãos, quando nós somos atraídos por essa beleza, quando nós somos atraídos por essa beleza do Senhor, a presença de Deus, ela te trouxe até aqui, amém, igreja? A presença de Deus te trouxe até aqui. Para quê, pastor? Para ter um encontro com ela. A presença de Deus trouxe você até aqui, para que você possa ter um encontro real com o Senhor. Nós não podemos nos cansar de termos um encontro com o nosso Deus. Mas tudo tem um princípio. Você se lembra o dia que quem é casado aqui, levanta sua mão, amém? Você se lembra o dia que você encontrou a sua esposa pela primeira vez, Gabriel? Se você não se lembra, a Heloísa vai te dar aí uma cotovelada aí. Você se lembra pela primeira vez o qual você encontrou o amor da sua vida? Eu estou com a Priscila há alguns anos e me lembro que quando eu vi uma menina linda, morena, eu não vou, né? Cadê ela? Está aqui, não está aí não, né? Glória a Deus, daqui a pouco. Amém? Subiu? Amém, foi resolver um problema. Quando eu vi aquela mulher pela primeira vez, é uma jovem, né? Não posso dizer a idade. Eu olhei assim, meu Deus, que menina linda. E até então, irmãos, a primeira vez, né? Ela se apaixonou por mim, não foi isso? Amém? Amém, não foi ela, né? Então, eu me lembro, irmãos, pela primeira vez que eu encontrei a pastora Priscila, amém? Pela primeira vez que eu encontrei a pastora Priscila, mas me lembro muito mais da vez que o Senhor Jesus Cristo me pegou e eu entendi quem eu era para Ele. Foi esse momento que Moisés foi encontrado pela sarça pegando fogo, mas não se consumia. Você se lembra qual esse momento é marcante para você? Você se lembra o qual esse momento é marcante para a tua caminhada cristã? Irmãos, nós somos atraídos pela beleza do Senhor. Irmãos, nós nos convertemos no ano de 2008, lá no Rio de Janeiro, o qual um amigo do trabalho nos chama para convidar a visitar a sua igreja, irmãos. E me lembro dos louvores que cantava naquele culto. Eu me lembro dos momentos que o Senhor, eu me lembro, irmãos, eu era criança e meus tios me levavam para a igreja metodista. E eu me lembro as aulas das tias do ministério infantil. E essas palavras, elas vão consumindo, mas tem aquele dia marcante, sabe, irmãos? Aquele dia que você diz assim, meu Deus, esse dia ficou marcado para toda a minha vida. Foi isso que aconteceu com Moisés, atraído pela presença do Senhor. Homens e mulheres de Deus precisam na sua caminhada de um encontro que transformaram as suas vidas.
Pastor, eu pensava que isso era só para os homens, assim como Moisés, assim como Isaías, assim como Paulo, assim como Ezequiel, assim como Jeremias. Não, irmãos, essa presença, o encontro com a presença do Senhor, ela tem que ser marcante para cada um de nós. É o que eu oro todos os dias para que os meus filhos tenham. Senhor, tenha um encontro real com eles. Você tem que orar para isso, para que teus filhos tenham um encontro com o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele não vai viver dos teus testemunhos. Você pode contar as tuas histórias para Ele, você tem que falar isso. Lá em casa de vez em quando saem umas perguntas que a gente não gosta de responder, porque é o tempo que a gente estava no mundo, sim ou não? Mãe, você já namorou antes? Pai, você já bebeu? Lá em casa a gente tem um menorzinho que ele pergunta tudo, irmão. E tem algumas respostas que a gente não se tem vergonha, na verdade, de falar. Mas a gente fala do nosso testemunho, mas a gente fala muito mais do encontro real que a gente teve com o Senhor. Sim ou não? Não é assim, igreja? Mas nós precisamos ter esse encontro com a presença, da bela presença do Senhor, irmãos. Repare que a presença do Senhor se deixou ser vista, irmãos. Deus está chamando o seu povo para um encontro verdadeiro com Ele. Deus quer que o seu povo busque a sua presença, irmãos. Deus quer que a igreja dele seja atraída pela presença gloriosa do Senhor. Irmãos, nós precisamos ter um encontro com essa presença. Irmãos, e nós, depois que temos um encontro com essa presença muda a rota de nossas vidas. Irmãos, essa presença muda a rota de nossas vidas. Eu sou filho de um caminhoneiro, e todas as vezes que nós passávamos por um posto fiscal, o meu pai falava assim para mim: é esse concurso que você tem que fazer, meu filho. Eu estou trabalhando aqui para que você seja um auditor fiscal. Ó, é ruim, Tarcísio? 30 mil por mês? Acho que dá para viver, né? Não dá para andar liso não, né? Então eu falei assim, mas primeiro não dá para ser auditor fiscal de primeira. Vou sair de casa, vou passar em algum concurso e depois eu vou trilhar minha carreira. Então, além de pastor, eu sou formado em contabilidade. Olha só, gente, a minha vida todinha, passei no concurso, passei em outro. Quando eu vou dar os passos, estudar a estratégia concurso, eu tenho um encontro com a presença. E a presença gloriosa diz para mim: não foi para isso que eu te salvei. Eu te chamei para pregar o evangelho e ser minha testemunha em todos os lugares da terra. Irmãos, eu entendi que tudo aquilo era perda para pregar o evangelho, e eu entendo, irmãos, que eu não sirvo mais para nada a não ser para pregar o evangelho. Quantos estão entendendo isso aqui? Pastor, é fácil? Não, irmão, mas eu entendi que eu não servo para mais nada. Irmãos, um encontro com a presença, ela muda a rota das nossas vidas. Por isso que tem muita gente fugindo da presença do Senhor. Por isso que tem muita gente fugindo de ter um encontro real com o Senhor. Deus está falando aqui, ó, meu filho, faça por isso. E você está dando uma de doido. É ou não é? Deus dá vários sinais. Você fala: eu acho que não é comigo não. Jesus está mandando: vai lá estudar a Bíblia, vai lá orar, interceder, se matricula na quarta-feira para você aprender um pouco mais. E você está dizendo: eu acho que eu não preciso disso não. Eu acho que aqui está bom. Irmãos, Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro. Isaías estava lamentando a morte de Uzias. Ezequias estava lá, tinha sido exilado para a Babilônia. Pedro estava cansado de uma pesca falida. E todos eles têm algo de incomum: um encontro real com a presença. Pedro diz: Deus, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Pelo contrário, Jesus, venha para cá, porque a partir de hoje tu não vai ser mais pescador de peixe, mas vai ser pescador de homens. Irmãos, um encontro com a presença muda a roda de nossas vidas. A mulher samaritana, irmãos, estava lá pegando água no horário mais quente do dia. Irmãos, a presença do Senhor, ela quer ser vista, e que você tenha um encontro real com ela.
Ela quer a presença gloriosa do Senhor. Irmãos, Moisés estava lá apacentando, na sua vida ordinária. O encontro com a presença do Senhor vai acontecer comigo e contigo na nossa vida diária. Na nossa vida que nós temos diariamente, Deus quer se revelar à sua igreja. E essa presença, irmãos, ela não vem causar apenas arrepio para mim e para você. Irmãos, um encontro com a presença produz frutos de arrependimento. Você pode dizer comigo, repete comigo por favor, um encontro com a presença produz frutos de arrependimento. Pastor, naquele dia foi muito massa o louvor. Naquele dia a irmã estava aleluiada. Naquele dia o Senhor estava mais pentecostal. Naquele dia eu me arrepiei todo. Mas se você não produziu fruto de arrependimento, o que você teve foi só um emocionalismo. Se você não está produzindo fruto de arrependimento, o que você teve foi só um emocionalismo. E a igreja brasileira está cheia de pessoas que se dizem evangélicas, mas não produziram fruto de arrependimento. Não produziram fruto de arrependimento. Ouve um sermão, entra aqui e sai aqui. Não peca, não adultera, não joga, não é avarento. Honra teu pai, honra tua mãe. Ser um sacerdote da casa. E as pessoas continuam pecando no mesmo lugar. Nunca produziram fruto de arrependimento. Aí a gente coloca a culpa em todo mundo. Culpa no pastor, culpa no pai, culpa na mãe, culpa na inflação, culpa no Lula, culpa no Bolsonaro. Todo mundo é culpado, menos você, que não entendeu a palavra do Senhor Jesus, o qual Ele te chama para produzir fruto de arrependimento. Abra para mim, por favor, Mateus capítulo 3, versículo 8. Vai dizer assim: produzam fruto digno de arrependimento. Deus falou para Moisés: tira a sandália dos seus pés. O lugar onde você está é terra santa. Tira as sandálias. Irmãos, não é de qualquer jeito, não quer de qualquer maneira. Quantos se lembram quando Davi é levado a rei de Israel e ele vai buscar a arca da presença, e quando ele vai buscar a arca da presença, usar sem temor nenhum, ele vai lá e toca, pega na arca, e naquele mesmo lugar, o que acontece? Aquele homem, ele cai morto lá daquele lugar. Aquele homem cai morto naquele lugar. Irmãos, não é de qualquer jeito e não é de qualquer maneira que você vai carregar a presença do Senhor. Não é na força do teu braço, não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para carregar a presença do Senhor, irmão, tem que se dobrar. Eu quero ser usado pelo Senhor. Não chorou 1 quilo de sal, não se arrependeu, nunca jejuou, nunca leu a Bíblia de capa a capa e quer ser usado por Deus, não conhece Deus nem de perto e nem de longe. E Deus está falando para mim e para você nessa noite: produzam frutos de arrependimento. Produzam fruto de arrependimento. Abra para mim, por favor, Isaías capítulo 6, versículo 5. Diz assim: então eu disse, ai de mim. Quantas das vezes nós nos chegamos na presença do Senhor e dizemos: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Isaías diz assim: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos.
E logo depois disso, a palavra do Senhor vem nos dizer que o anjo tira brasas ardentes e com uma tenaz toca nos lábios de Isaías. E se a gente vê, irmão, se Isaías tivesse dito que o problema dele era nos olhos, Deus tinha tocado nos olhos. Se o problema de Isaías tivesse sido na mente, tinha tocado na mente. Se fosse no coração, tinha tocado no coração. E qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Pastor, se eu não estou produzindo fruto de arrependimento, o que é que eu estou produzindo, pastor? Você está produzindo remorso. Remorso, remorso, remorso. Por quê, pastor? Porque o remorso, a palavra de Deus vem dizer que o remorso causa morte, mas o arrependimento, ela traz vida. Irmãos, Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Atos capítulo 9, abre para mim por favor. Atos capítulo 9, versículo 18. Olha só, gente, que vai dizer aqui sobre Saulo. Diz assim: imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas. E ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Sabe qual é a minha oração nessa noite, igreja? Que Deus tire as escamas de nossos olhos. Que Deus tire as escamas de nossos olhos e nós possamos contemplar a beleza poderosa do Senhor. Que nós sejamos uma igreja verdadeira que prega e vive o Evangelho. Uma igreja verdadeira que não se envergonha da presença gloriosa do Senhor. Uma igreja verdadeira que não se envergonha daquilo que Jesus está vindo e que Jesus está querendo fazer em nosso meio. Não uma igreja apática, uma igreja que vem cumprir apenas um ritual vindo do domingo. Pastor, mas eu já fui tudo isso aí que o Senhor está me dizendo. Já preguei o Evangelho. Já vi tanta coisa. Eu já vi coisas sobrenaturais, mas agora eu estou, quero saber nada disso aí não. Irmãos, eu creio, irmãos, que quem teve um momento poderoso com a presença gloriosa do Senhor Jesus, não sabe estar em outro lugar, a não ser no centro da vontade do Senhor. Irmãos, o salmista vai dizer: se eu subir mais os mais altos céus, lá o Senhor me encontra. Se eu pegar a minha cama e descer a mais profunda, o lugar mais escuro, lá a tua presença também vai me encontrar. Não tem como fugir da presença do Senhor. Deus vai te achar para o propósito pelo qual Ele te chamou. Quantos podem dizer um amém? Amém. Você tentou fugir, e Deus está falando contigo nessa noite. Você vai fugir por quanto tempo você quiser, mas eu vou te achar e você vai viver aquilo que eu tenho para a tua vida. Se era na outra igreja, tinha problema. Se era aqui, eu também vou caçar um problema para não fazer aquilo que o Senhor Jesus me chamou para fazer. Deus está querendo arrumar a tua vida. Deus está querendo que você seja, irmãos, uma pessoa transformada que produz fruto de arrependimento. Todo mundo que está aqui nesse lugar aqui, já foi ex alguma coisa. Ex-adúltero, ex-drogado, ex-viciado em alguma coisa, ex-viciado em pornografia, ex-fornicador. Alguma coisa você já foi na tua vida e você sabe o que é que você foi. Mas um dia, se a presença gloriosa do Senhor te encontrou completamente. Irmãos, eu não posso falar aqui porque é vida, a pública, a vida dele. Você já viram, nordestino também, acho que é Nido Badoc, se eu não me engano, Um cara que tem mostrado a vida dele, aquilo, a transformação poderosa que o Senhor Jesus Cristo fez. E Jesus também está querendo mostrar a transformação que Ele fez da tua vida. Talvez você já ouviu aí isso. O fulano de tal mudou da água para o vinho, é ou não é assim? Aquele cara que falava alto com a esposa dele, aquele estúpido, aquele ignorante, e agora ele é um novo homem. Ele trata bem a esposa dele, ele trata bem, sabe por quê? Porque o modelo de marido, o modelo de noivo dele é o modelo de Cristo, que deu a sua vida pela igreja. Aquela mulher que era, irmã,
Aquela mulher que andava com shortzinho curto, que era depravada, agora é uma mulher santificada. Ela não envergonha, ela é uma pessoa que honra o seu marido, ela é uma pessoa que dignifica a sua casa, ela serve na igreja, ela é até dirigente do ciclo de oração. Está vendo aquele jovem que era viciado em pornografia, está vendo aquele jovem que era viciado em droga, agora ele é um obreiro da igreja, agora ele vai para a igreja do Senhor. Aquele jovem que era metido com pessoas homossexuais, Jesus transformou a vida dele e ele é uma nova criatura. Dá uma glória a Deus, igreja. Meu Deus. Uma pessoa que tem um encontro com a presença do Senhor, não é possível que vai querer vir no culto de domingo e ficar parado. Que vai querer ficar parado só vendo o pastor. Não é possível, irmãos. Não é possível, não é para isso que o Senhor Jesus Cristo levantou, irmãos. Não é para isso que a gente está nos esforçando. Não é por isso que a gente está se desgastando diariamente. Irmãos, a presença do Senhor, ela muda a nossa realidade. Essa semana sexta-feira eu fui confrontado, fizeram uma pergunta para mim. Lá no meu trabalho, fizeram assim: sargento, o senhor acha que o mundo pode ser um mundo melhor? Eu acredito, irmãos, que a presença do Senhor, ela muda a realidade. Um avivamento que está por vir, ela muda a realidade da minha casa, da sua casa. Ela muda uma realidade da sociedade. Uma sociedade que a gente não vê mais corrupção. Umas escolas que não tem mais o ateísmo, onde vai ensinar os jovens adolescentes a serem comprometidos com o ensino. Eu acredito, irmãos, mas enquanto nós estivermos mais preocupados com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, enquanto nós estivermos só preocupados com o nosso umbigo, com a nossa casa, com os nossos filhos. Imagina só se todo mundo estiver preocupado só com o seu. O que é que vai ser? Irmãos, a presença muda a nossa realidade. Um encontro com o Evangelho é capaz de mudar toda a nossa história, irmãos. Nós vemos países que tiveram um avivamento poderoso. País de Gales teve um avivamento poderoso lá, irmãos. Os bares eram fechados, os cinemas eram fechados, irmãos, não havia entretenimento. Se você for no shopping Rio Mar agora, você vai ver um monte de crente, irmão. Pastor, tem problema ir no shopping? Não, irmão, não tem problema no shopping, mas a gente faz da nossa vida uma única prioridade, que é satisfazer a presença gloriosa do Senhor. Mas a gente muitas das vezes quer vir para a igreja só por uma religião. E essa presença, irmãos, sabe o que foi que ela fez? Ela usou a vida de um homem para tirar o seu povo do Egito. Essa presença guiou o povo durante o dia na nuvem e durante a noite na coluna de fogo. E essa presença tem guiado a minha e a sua vida, tem protegido a minha e a sua casa. Ei, irmãos, essa presença tem protegido, essa presença não tem deixado faltar o pão de cada dia na minha e na sua vida. Você pode crer nisso, igreja? Essa presença não é o teu esforço, não é o teu diploma, não é o quanto você sabe, é a presença gloriosa do Senhor, é a presença gloriosa do Senhor que não faz deixar faltar nada, é a presença gloriosa do Senhor, irmãos. Não se trata de uma religião, mas do propósito do Senhor de sermos cheios dessa presença. Irmãos, quando essa presença nos toca, nós carregamos também uma mensagem. Quando essa presença nos toca, irmãos, Moisés tentou fugir, assim como eu e você também tentou fugir daquilo que Deus tem para mim. Amém? Eu e você, a gente tentou fugir. Quando o Senhor me chamou para fazer algo, irmão, eu falei assim: cara, isso aqui não dá para mim não, cara. Senhor, o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, eu não sei nem falar direito. Olha só para minha casa, meu casamento está sendo destruído. Mas a presença do Senhor, irmãos, ela é poderosa
para fazer tudo novo na nossa vida. A presença gloriosa do Senhor, irmãos, é o que está escrito na palavra de Deus. Ele não coloca vinho novo em odres velhos. Ele não costura roupa nova. Ele não costura roupa velha com vestes novas. Irmãos, Ele faz tudo novo. A presença gloriosa do Senhor, se Deus está te chamando, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele está chamando. Irmão, se Deus está te chamando nessa noite para algo, Ele se responsabiliza. Eu não precisei, irmão, de network. Eu não precisei de arrombar a porta. A presença gloriosa do Senhor que levou Moisés à presença de Faraó é a mesma presença gloriosa do Senhor que vai cumprir os propósitos de Deus nesta igreja. Não é network, não é nada de politicagem, é a presença gloriosa do Senhor. É a presença gloriosa do Senhor que vai abrir o mar ao meio. É a presença gloriosa do Senhor que abriu o Jordão para o povo passar. É a presença gloriosa do Senhor que ressuscitou a Cristo dos mortos e que habita dentro de mim e de você, que é capaz de trazer nova vida para mim e para você. Quero chamar o louvor para se posicionar. E Moisés recebe não apenas uma presença passageira, mas ele recebe uma presença que quer habitar para sempre comigo e contigo. Irmãos, nós temos uma presença que diz assim, ó, temos uma promessa: a presença estará conosco todos os dias da nossa vida. Abre para mim, por favor, o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Termina com uma promessa. Dizendo assim, ó, a gente recebeu a grande comissão, assim como Moisés também recebeu, foi chamado. A igreja também recebeu um chamado. Diga comigo, eu tenho um chamado. Tem chamado sim, tá, jovem? Pastor, não tenho chamado nenhum. Tem chamado sim. Nós temos um chamado. 1 Pedro 2,9 vai dizer assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Um povo que foi chamado para anunciar as maravilhas que Deus fez. E ele termina o livro de Mateus dizendo assim, ó: eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Quem é que vai estar conosco, igreja? A presença. A presença gloriosa do Senhor. A presença gloriosa do Senhor estará conosco. A presença gloriosa do Senhor vai estar nos acompanhando em todos os momentos, nos dias bons e nos dias maus. A presença gloriosa do Senhor estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados no fogo ardente, o qual Nabucodonosor disse assim, ó: aumenta 7 vezes mais. E ele diz assim, ó, preste atenção aqui, por favor. Não foram 3 que eu lancei? Mas agora eu estou vendo 4. E a presença do Senhor, irmãos, está comigo e contigo todos os dias da nossa vida. A presença gloriosa do Senhor está comigo e contigo. Não importa aquilo que nós estejam passando, não importa aquilo que nós temos, a dificuldade que nós temos, seja no dia bom, seja no dia mau, seja nos mais altos céus, seja nas profundezas, a presença gloriosa do Senhor está nos acompanhando. Ah, irmãos, quando a gente ora, a gente envia, deixa nossos filhos na escola. Subo naquela moto, Senhor, vem ser comigo.
Acampa os teus anjos ao nosso redor. Ser comigo, irmãos, é a presença do Senhor que nos dá a segurança. Não é o seguro do carro, não é a segurança humana, é a presença gloriosa do Senhor. Eu não estou te chamando para você deixar de fazer todas as coisas que tem que ser feita, mas eu estou querendo dizer para você que você não deve se apoiar nas coisas dessa terra, mas sim na presença gloriosa do Senhor. O empresário abre um negócio, o que é que vai lhe garantir que Deus vai mandar o sustento? É a presença gloriosa do Senhor. Pastor, o que é que vai garantir que essa igreja esteja de pé? É a presença gloriosa do Senhor. Enquanto nós estivermos nos santificando, com cara no pó, buscando a presença do Senhor, Ele diz: eu não vou deixar vocês. Enquanto vocês estiverem apresentando fruto de arrependimento, eu não vou deixar vocês. Enquanto vocês estiverem sendo fiéis ao Evangelho, eu não vou deixar vocês. Por isso, fica firme. Não abre mão da presença. Jesus foi para a cruz do Calvário quando todos os seus amigos os abandonaram. Quando todos nos abandonarem. Tem uma música que está bombando aí na internet, né? Que é daquele grupo lá do angolano, né? Amém? Eu não vou dançar, glória a Deus, fique tranquilo. Eu não vou dançar, amém? Nem meu líder da JNI também vai dançar, amém? Glória a Deus por isso. Mas ele vem dizer a canção: Jesus, meu melhor amigo. A presença de Jesus é tudo que a igreja necessita. A presença gloriosa de Jesus. A presença gloriosa de Jesus. A presença gloriosa de Jesus. Ele é o meu melhor amigo. É Ele que nós precisamos. É Ele que você não pode abrir mão. Irmãos, continue sendo fiel a essa presença gloriosa de Jesus. Não abra mão dessa presença. Não abra mão da presença gloriosa do Senhor. Pastor, as pessoas estão falando mal de mim porque eu estou agora servindo ao Senhor. Não abra mão da presença. Continue sendo fiel àquilo que Jesus te chamou para fazer. E eu quero que você feche seus olhos nessa noite e você comece a se lembrar da presença gloriosa do Senhor, aquilo que Ele fez na tua vida.